Olá, meus amores, tudo bem? Professora Larissa aqui. Hoje nós vamos falar sobre, na área de recursos humanos, gestão de equipes, gestão de pessoas, treinamento e monitoramento. Então, a gestão de pessoas é super importante ter um gerenciamento de cada pessoa que está na empresa, cada colaborador, para que ele se sinta integrado no processo, né, de toda a empresa, inclusive fortalecendo o que nós temos de melhor. E esse conceito não é um conceito da professora Larissa, é um conceito de diversos historiadores e diversas empresas, inclusive, que entendem que funcionário feliz ele trabalha bem e melhor. Então, a empresa hoje ela não pode proporcionar só salário, ela tem que proporcionar um ambiente atrativo, né? E um ambiente que vá fortalecer aquela pessoa e vá melhorar ela, que ela faça com que queira sair de casa para poder trabalhar, para não ter tanta rotatividade de funcionários e também atrelado a isso tem que valorizar realmente o ser humano. Quem fala isso são empresas enormes como Disney, Google, Microsoft, que valorizam os seus profissionais de diversas formas, né? Também financeira, mas fortalecendo aí o ambiente de trabalho. Então, aqui no texto diz: independente da empresa, o capital humano ou intelectual é o ponto-chave para o seu sucesso ou fracasso. Então, o que é o capital humano ou intelectual? São as pessoas, pois sem eles não temos um serviço de qualidade, resultando assim em improdutividade. Então, se eu não valorizo a pessoa que está trabalhando comigo, eu provavelmente eu vou ter mais improdutividade ou uma falta de empenho para trabalhar. A realidade do século XXI é que quanto mais investimentos no nosso tesouro, que seria o capital humano, mais retorno financeiro teremos. Com simples treinamentos, palestras motivacionais, atividades físicas, tem um erro aí no slide, e feedbacks, né? Só que o feedback, ele também não pode ser, tipo, eu falo bem, depois eu falo mal, depois eu falo bem de novo, né? Que colocam o nome de feedback sanduíche. Não é assim. O feedback ele tem que ser voltado muitas vezes até como forma de treinamento, por exemplo, se está com um problema no atendimento ao cliente. Então, de repente, não é só aquela pessoa X que está atendendo mal, às vezes é um reflexo de todo o ambiente que faz com que ela não consiga separar o pessoal do profissional. São produtivos sendo feitos de maneira correta e que não sairá caro para a empresa, porque às vezes a gente pensa na questão de gestão de pessoas, né, de estar fazendo alguma coisa, estar fazendo alguma atividade, estar fazendo, dando algum incentivo e a gente já pensa logo em algo e eu vou gastar muito, mas na verdade não é isso, na verdade é um investimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, né, fazer contato comigo, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E não existe uma receita de bolo para tratarmos as pessoas. O que, que seria isso? Né? Eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim e está tudo bem. Mas podemos trabalhar tanto com a questão dos meus pontos fortes quanto das minhas fraquezas também. Que o meu ponto forte pode ser uma fraqueza de uma outra pessoa. E juntando as duas pessoas, provavelmente vai ser um trabalho riquíssimo, um trabalho super valoroso. Temos que oferecer o tipo de tratamento e atendimento que gostaríamos de receber. Tem que ter empatia. Se não tiver empatia, vai dar ruim. Por que, que vai dar ruim? Porque hoje, tudo que a gente fala pode voltar contra a gente. Tudo que a gente não age de forma empática pode voltar contra a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao tratar as pessoas e pensar: será que eu gostaria de ser tratado dessa forma, nesse tipo de ocasião? Será que esse ambiente de trabalho eu gostaria realmente de trabalhar se eu não fosse a chefia, se eu não fosse responsável por X equipe e tudo mais? O dia a dia fará com que você conheça o que funciona ou não com seus colaboradores e tem que haver uma cobrança, né, um monitoramento, pois senão o desmotivará.
por exemplo, não pode usar telefone celular durante o expediente. Aí, sendo que se uma pessoa usa, a outra usa, todo mundo usa, então é uma lei que não funciona, né? Funciona para alguns, mas não funciona para todos. O resultado de grandes empresas que investiram no capital humano ou intelectual é que colaboradores felizes são mais produtivos, como eu já citei para vocês. Com base nessa informação, sabemos que o sucesso só vem com o esforço de todos. E para termos esse retorno, o ideal é que seja investido no desenvolvimento do recurso humano. Então, não é eu fazendo só um serviço, a Maria fazendo um outro serviço, não. É todo mundo junto. Sem esse investimento, será praticamente impossível fidelizar o seu colaborador à sua empresa. Porque se você não. Se você tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que se você trata o ruim da mesma maneira que o bom fica ruim e tá tudo bem, porque ele vê que a valorização ela não vem com seu esforço, né? Você está se esforçando demais e quem ganha o destaque, quem ganha as melhores ofertas, quem ganha as melhores possibilidades são as pessoas que não produzem. Então, isso aí não pode acontecer mais. A questão da monitoração, né, não é vigiar o colaborador, né? É estimular aí o autocontrole e a flexibilidade, fazendo com que, de repente, a gente consiga entender melhor a realidade do colaborador, por exemplo. O colaborador, muitas vezes, ele não quer dinheiro, ele quer uma folga. Mas daqui a 6 meses ele pode, ou daqui a 2 meses ele pode querer o dinheiro. Então, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã e está tudo bem, porque as necessidades mudam. E aí, dentro dessa questão da monitoração, a gente vai trabalhar com a pirâmide de Maslow, que em vários casos a gente já tem a pirâmide de Maslow, né, no marketing, enfim, né, na parte de vendas e tudo mais, mas a pirâmide de Maslow também está associada à motivação do funcionário. Primeiramente, entendendo as necessidades deles. Então, entendendo o que a empresa tem que se adequar dentro das necessidades da pessoa, porque a gente não está tratando. É, é, os animais, inclusive, são bem melhores tratados muitas vezes do que os funcionários. Então, assim, a gente está lidando com pessoas. E isso tudo é bonitinho e tudo mais, mas evita doenças ocasionadas também pelo ambiente de trabalho. Então, e evita a rotatividade, que a demissão, ela é legal e tudo mais, né? Às vezes a empresa fala, eu estou demitindo, estou me livrando da pessoa, mas às vezes ela está criando um novo problema. Então, e fora que o financeiro também, né? Porque você acaba tendo diversos custos com relação a demissão, e aí isso acaba desfalcando, de repente, o caixa da empresa, o financeiro da empresa, e assim sucessivamente. Então, a pirâmide de Maslow, né, aqui deveria estar em formato de pirâmide, mas ficaram muitas informações e o gráfico não ficou muito legal. Primeiramente, como base da pirâmide, nós temos a necessidade biológica e fisiológica, que as empresas devem oferecer salários justos, horários adequados e intervalos de descanso. Não tem como funcionar se o salário não for justo, se o horário não for adequado, se não tiver intervalo de descanso. Não tem como. Hoje o funcionário pode ver até como vantagem, né? Não ter um intervalo de descanso, ou não ter o horário adequado, depois eu tiro em folga e tudo mais, mas isso aí não pode acontecer, não pode virar rotina. Necessidade de segurança, a empresa precisa mostrar aos funcionários, caso colaboradores, que está dentro das normas de segurança do trabalho, oferecer benefícios como seguro de vida, plano de saúde e aposentadoria. Hoje, inclusive, tem empresas que oferecem, além do INSS, né, que é o desconto obrigatório, oferecem além do seguro de vida, oferecem um plano de aposentadoria, tipo daqueles dos bancões, né? Mas tem planos de aposentadorias onde você pega um valor, né, lá no final, quando você for se aposentar. Então, pode ser em parcela única, como pode ser todos os meses. Então, já é um atrativo. Necessidades sociais, mostrar ao colaborador a necessidade de trabalho e das relações interpessoais, por meio de projetos em grupos e palestras. Eu sou muito a favor do projeto de incentivos dentro da empresa,
porque muitas vezes o que melhora até as relações, né, das pessoas é conhecendo melhor elas, porque a gente já tem o costume de pré-julgar as pessoas e meio que mapear as pessoas também, né? Então, você conhecendo as pessoas, você muitas vezes vai entender que realmente aquela pessoa não é para ter uma relação interpessoal, né? Que é uma relação sem muita formalidade, né? Respeitando aí a ética do ambiente de trabalho. E outras pessoas você vai ver que essa questão de amizade dentro do ambiente de trabalho é muito relativo também. Só que você passa 8 horas do seu dia dentro do ambiente de trabalho. É comum que você tenha amizades, né? Mas aí é não confundir o pessoal com o profissional, porque isso acaba dando muitos problemas, trazendo muitos problemas. A necessidade de estima, reconhecer o trabalho e o esforço do colaborador por meio de elogios, Você precisa promoções, desbloquear seu iPhone antes. promoções, premiações, não necessariamente na ordem financeira. Às vezes, só um parabéns pelo seu trabalho, um relatório, foi elaborado um relatório, e esse relatório, nossa, foi muito bom o seu trabalho, enfim, né? Um simples elogio, às vezes premiações, um certificado, sei lá, enfim, né? O que dá para fazer pela empresa, porque às vezes a gente imagina que vai ter que gastar muito, mas na verdade não precisa gastar muito. A necessidade de autorrealização, usar as ideias dos funcionários e fazer com que eles participem das tomadas de decisões relacionadas ao seu trabalho, curso de atualizações e oportunidades desafiadoras. Quem sabe os problemas do setor é quem trabalha. Então, a gente tem que ouvir as necessidades dos setores, né, voltado para a realidade da empresa, dentro do que pode e o que não pode fazer. Né? Mas quem sabe a temperatura da panela, né, é a colher que mexe. Então, quem sabe é quem realmente está dentro do setor. E com base nessas informações, a gente forma uma gestão de equipes. Então, a gente melhora o ser humano, a gente integra esse ser humano com outro ser humano, né? Voltado para essas questões de empatia e entre outras coisas, e focado na formação da equipe. Porque esse negócio de trabalhar individual, né? Trabalhar sozinho e tudo mais, isso acaba que um se esforça muito e você podendo dividir as tarefas entre as pessoas da equipe, você acaba tendo uma equipe coesa, né? Uma equipe focada, uma equipe que colabora um com o outro. Ok? Então, o foco das empresas hoje é justamente isso, é a parceria total. Porque se não tiver parceria total, você acaba tendo diversos problemas, porque há falha de comunicação. Então, primeiramente, explicar o que é grupo, o que é equipe. Grupo, cada um trabalha de forma individualizada e a equipe não, eles têm começo, meio e fim, eles trabalham juntos, começo, meio e fim. Independente de cada um ter as suas tarefas, mas eles estão juntos, né, começo, meio e fim. E fortalecendo o ser humano, entende-se que, como efeito, teremos uma equipe de sucesso, que também tem que ser motivada, cobrada e fidelizada. Esse é o foco: motivar, cobrar e fidelizar. E, para finalizar, o essencial é melhorar o indivíduo para uma equipe eficaz, eficiente e produtiva. Porque você melhorando a pessoa, você consegue ter um elemento bom dentro da empresa, né? E é igual aquela laranja podre que apodrece toda, uma laranja podre que apodrece todas as outras. É mesmo nesse mesmo equilíbrio. Então, se você tem uma pessoa boa, essa pessoa boa contamina as outras pessoas com coisas boas. Se você tem uma pessoa ruim, ela contamina as outras pessoas com as coisas ruins. Treinamento. Tem que ter treinamento. Porque senão não vai a lugar nenhum. As empresas que não oferecem treinamentos para os seus funcionários, mesmo que seja um treinamento só para melhorar o nível da empresa, porque tudo que está bom pode melhorar e tudo que está ruim pode melhorar também. Né? A gente consegue aliar e alinhar. Né? O que é aliar?
Aliar é você conseguir aliados no seu propósito, no seu projeto. E alinhar é no sentido de direção, no sentido de direcionar dentro dos propósitos da empresa. E também a gente pode desenvolver habilidades das pessoas, porque às vezes tem uma pessoa que é muito boa com números e ela poderia estar ajudando no financeiro da empresa e ela não está ajudando no financeiro da empresa, ela está como repositora, ela está como estoquista, nada contra a nenhuma profissão, porque eu acho que todas são válidas, mas às vezes é um potencial de uma pessoa que pode estar ajudando em outros setores e acaba não ajudando por conta dos gestores do pessoal, inclusive do RH, não dá oportunidades, né? Já tem muitas vezes aquelas cartas marcadas, e aí nisso que tem as cartas marcadas, você já, não, eu vou dar promoção para aquela pessoa, né? Lógico que essas pessoas também têm que procurar, né, fazer por onde, e tem que ter, dependendo da cultura da empresa, tem que estar sempre estudando, né? Tem que ter cursos dentro das áreas, tem que ter graduações, curso técnico e tudo mais que as empresas, a maioria das empresas hoje valorizam isso, né? A qualificação profissional também. Então, o treinamento ele deve ser considerado um investimento e não um custo para as organizações. E quanto mais informações o colaborador tiver de um produto ou serviço e da empresa em geral, melhor será o seu desenvolvimento. Porque não tem como, por exemplo, você vende geladeira, só que se for a geladeira da sua casa, você vai ter muito mais propriedade para dizer, porque você já conhece tudo que faz ela funcionar e tudo que faz ela não funcionar. Então, é por quê? Porque você tem contato, você tem o seu dia a dia com ela. Então, é imprescindível que você entenda mais, né, sobre aquele produto ou serviço e a empresa que você está trabalhando, sim, porque isso faz toda a diferença no final. É aquele brilho nos olhos, aquela cabeça de dono que a gente procura sempre e que a gente muitas vezes não acha, mas o erro não está na pessoa, o erro está na falta de treinamento. E para um treinamento eficaz é necessário entender o que funciona ou não com os colaboradores. Às vezes o treinamento, a pessoa fala, vamos dar um treinamento hoje, vai ser uma palestra. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, palestra de novo, meu Deus do céu. Aí às vezes é uma dinâmica, ai meu Deus, vem ela com a dinâmica de novo. Então, assim, não é uma coisa que vai funcionar hoje que pode funcionar para sempre. E porque as pessoas são diferentes, os interesses são diferentes, e tá tudo bem, a gente tem que entender isso no que funciona ou que não funciona com os nossos colaboradores. Geralmente eu associo muito treinamento ou qualquer coisa desse tipo